Durante muito tempo, a noite era apenas um intervalo, um espaço entre um dia e outro, preenchido por sonhos que eu nunca lembrava, por um silêncio comum e por um cansaço que a rotina justificava. Eu jamais imaginaria que aquele mesmo silêncio guardava portais, caminhos invisíveis e experiências capazes de transformar tudo o que eu acreditava sobre a realidade. Começou de forma quase imperceptível, um formigamento nos pés logo antes de dormir. Uma sensação de leveza ao fechar os olhos, sons distantes como sinos, sussurros ou trovões abafados, que pareciam não vir do lado de fora, mas de dentro. Aos poucos, a própria ideia de real começou a se embaralhar. O que era sonho? O que era lembrança? E o que era algo mais? Na primeira vez em que me projetei, não sabia o que estava fazendo. Eu apenas deitei, respirei fundo, fechei os olhos e relaxei. Algo naquela noite estava diferente. O quarto parecia mais escuro que o normal, como se as sombras estivessem vivas. Senti um peso no peito, como se estivesse afundando, e em seguida, um estalo. De repente, eu não estava mais ali, pelo menos não como antes. Me vi acima do meu corpo. Não houve choque, nem desespero. Apenas uma estranha e doce curiosidade. Eu estava flutuando e ao mesmo tempo me sentia inteiro, lúcido, desperto. Atravessei o teto como se ele fosse feito de fumaça. Do lado de fora, a cidade dormia, mas tudo estava banhado por uma luz azul intensa, quase elétrica. Cada poste, árvore e telhado parecia ter uma aura, como se o mundo físico estivesse coberto por uma camada de energia viva, pulsante. Flutuei por um tempo sem rumo. Meus movimentos obedeciam à intenção, não ao esforço. Bastava desejar e eu era levado. Senti como se estivesse sendo observado, mas não com medo. Era como ser esperado. Uma presença me acompanhava, invisível, mas constante. Eu sabia que não estava sozinho. Naquela noite, fui conduzido a um campo que não existia em nenhum mapa conhecido. Era vasto, coberto por uma névoa leve, e o céu acima não tinha estrelas. Apenas um brilho esverdeado, como uma aurora boreal contínua. Caminhei, ou melhor, deslizava, em direção a uma estrutura ao longe. Era um círculo de pedras, antigas, cobertas de musgo e símbolos que brilhavam suavemente. Ao centro, uma fogueira azul, silenciosa, ardia sem consumir nada. E ao redor dela estavam seres. Não sei explicar exatamente o que eram. Tinha forma humana, mas a pele parecia feita de cristal líquido. Não havia olhos, mas eu sabia que me viam. Um deles estendeu a mão e, sem tocar, me transmitiu um pensamento. Você voltou. Voltei? De onde? Por quê? Acordei antes de responder, e passei os dias seguintes em silêncio, tentando entender o que havia acontecido. Li tudo o que pude sobre projeção astral, planos sutis, sonhos lúcidos. Mas nada se comparava ao que eu havia sentido. Depois daquela noite, tudo mudou. Estamos apenas começando a explorar o plano astral em profundidade, e ainda há muito por vir. Nos dias que seguiram aquela experiência, minha mente oscilava entre dúvida e certeza. Parte de mim tentava racionalizar, como se pudesse encaixar o que vivia em algum conceito conhecido. Já sabia. Eu havia atravessado um limiar, e não havia mais volta. Comecei a preparar minhas noites como um ritual. Nada grandioso, mas sagrado. Um banho quente com ervas, lavanda, alecrim e sálvia. Um chá leve. A casa em silêncio. Desligava todos os eletrônicos e acendia uma única vela. Sentava no chão, olhos fechados, e apenas escutava. Escutava meu corpo, meu coração, o ambiente e algo mais profundo. Como se o próprio universo respirasse comigo. Na segunda projeção, tudo aconteceu mais rápido. Já não houve o peso no peito. Senti uma espécie de desencaixe sutil, como se minha alma se desprendesse com naturalidade, como quem apenas tira uma roupa. Me vi novamente acima do corpo, mas dessa vez alguém me esperava. Não era uma pessoa. Era uma presença.
Alta, luminosa, com traços suaves e olhos que pareciam conter oceanos. Me chamou sem palavras. Segui. Fomos para um lugar que parecia flutuar no meio do nada. Um templo transparente, como se fosse feito de vidro e névoa. Tudo ali vibrava em tons dourados. As paredes, se é que posso chamar assim, eram feitas de energia, e o som ali era uma música constante, feita de notas que eu não conseguia identificar, mas que me faziam sentir inteiro. No centro havia uma fonte, mas a água não caía, ela subia. Subia em espirais perfeitas, como se dançasse. A presença apontou para a fonte, e quando me aproximei, vi minha vida, não em imagens, mas em sensações. Senti todas as dores que causei, todas as vezes em que me traí por medo. Vi momentos esquecidos da infância, decisões que pareciam pequenas, mas que moldaram toda uma linha do tempo. A voz surgiu dentro de mim, como uma memória. Toda escolha vibra no tempo. Toda ação ecoa no tecido invisível da vida. Mas sempre é possível refazer, redimir, reequilibrar. Quando acordei, chorei sem entender direito. Era como se minha alma tivesse tomado banho por dentro. As noites seguintes me levaram a diferentes planos, lugares que desafiam a lógica humana. Um deles era um deserto branco, onde cada grão de areia brilhava. Lá, tudo era silêncio. Não se via o céu, mas se sentia uma paz tão imensa que só podia vir de algo superior. Sentei naquele chão por tempo indefinido e percebi que dentro do silêncio havia vozes, uma multidão, como se todas as almas do mundo sussurrassem orações ao mesmo tempo. Outra noite, fui conduzido a uma espécie de mercado espiritual. Sim, um mercado. Mas ali não se vendia nada. Cada banca oferecia algo: sabedoria, cura, conselhos, visões. Era como um lugar onde consciências trocavam experiências. Recebi uma pequena esfera prateada das mãos de um ser encapuzado. Quando toquei, vi uma cena futura. Eu ajudando alguém em uma situação que ainda não havia vivido. Era um lembrete, uma missão. Acordei com a sensação de que havia trazido algo comigo. E de fato, trouxe. Com o tempo, minha intuição se ampliou. Comecei a sentir pessoas antes de vê-las. Sabia quando alguém estava triste, mesmo sorrindo. Sonhava com pessoas que eu não via há anos, e no dia seguinte elas me procuravam. Recebia sinais durante o dia. Uma borboleta parada no vidro da janela. Uma frase no rádio que respondia exatamente ao que eu pensava. Coincidências que deixaram de ser coincidências. Certa noite, fui levado a um lugar sombrio. Parecia uma cidade em ruínas. O ar era pesado, e as formas ao redor eram distorcidas. Vi pessoas, ou melhor, fragmentos de consciências, presas em repetições. Reviviam momentos de dor, como um loop eterno. Um homem gritava sem parar, e percebi que ele gritava com ele mesmo. Uma mulher corria por entre corredores escuros fugindo de uma sombra que era ela mesma. Ali, entendi que o inferno não é um lugar, é um estado, e que muitos vivem ali mesmo estando vivos. Senti medo, muito, mas a presença voltou, e disse apenas: traga luz, não julgue, só ilumine. Aos poucos minha presença ali começou a modificar o ambiente. Um fio de luz saiu do meu peito, e as formas ao redor começaram a se reorganizar. A sombra da mulher sumiu. O homem parou de gritar. As ruínas viraram espelhos, e neles vi cada um se reconhecer. A dor se dissipava na medida em que a consciência se revelava. Acordei exausto, mas pleno, perfeito. Aos poucos, fui compreendendo que minhas experiências no astral não eram apenas viagens pessoais, eram missões. Cada vez que eu atravessava o véu não era só para descobrir o que havia do outro lado, era para lembrar aos que estavam perdidos de que existe retorno. A cada viagem, uma parte de mim se curava. Mas ao mesmo tempo eu passava a carregar mais responsabilidade. A consciência tem um preço. Não dá para voltar a ser cego depois que se enxerga. Em uma das noites mais marcantes, fui guiado até uma ponte feita de pedra e musgo, suspensa entre dois penhascos sem fim.
A ponte parecia velha, mas vibrava com uma energia que não sei explicar. No início dela havia pessoas hesitantes. Algumas pareciam confusas, outras apáticas. Todas paralisadas pelo medo. Me aproximei de uma senhora que tremia, olhando o abismo. Ela disse, sem mover os lábios: "Não posso. Não sei o que tem do outro lado." Eu apenas estendi a mão. Ela a segurou e juntos atravessamos. Quando chegamos ao final da ponte, ela desapareceu em luz. E então outra figura surgiu para atravessar. Passei a noite inteira guiando almas. E ao final compreendi. Aquela ponte não era só para eles. Era para mim também. Cada travessia era um fragmento de mim próprio aceitando sua luz. Acordei naquele dia com uma certeza que nunca mais me abandonou. A verdadeira cura é servir. Também aprendi que o tempo no astral não segue nossas regras. Certa vez, vivi uma experiência que aqui teria durado semanas. Um retiro espiritual onde estudei com seres sábios, aprendi a manipular formas com o pensamento, ouvi histórias sobre civilizações antigas que não existem mais no plano físico. Quando voltei, haviam se passado apenas algumas horas no relógio terreno. E tudo aquilo estava gravado em mim como uma memória real, tão sólida quanto qualquer acontecimento da minha vida desperta. Houve também momentos de beleza indescritível, como quando fui levado a um jardim que flutuava sobre as nuvens, flores gigantes que sussurravam meu nome. Cada pétala abria como se respondesse à minha respiração. E no centro do jardim, um lago, não de água, mas de luz líquida. Ao mergulhar ali, senti todas as emoções humanas ao mesmo tempo: o amor de uma mãe, a dor de uma perda, a plenitude do perdão, o arrepio da gratidão. Fiquei ali por um tempo que não sei mensurar. Quando emergi, um ser me aguardava. Ele me mostrou imagens da minha vida. Algumas que eu já havia esquecido, outras que ainda não haviam acontecido. E disse: "Cada escolha sua desenha uma linha. Você pode sempre escolher uma nova." Essa frase ecoou por semanas em mim. E desde então, comecei a agir diferente. Passei a observar mais, a falar menos, a escolher com mais consciência, porque entendi que cada decisão aqui reverbera lá, e vice-versa. Certa noite, fui convocado por um chamado interno muito forte. Preparei tudo como de costume: banho de ervas, silêncio, concentração. Mas antes mesmo de deitar, já senti o desprendimento. Fui lançado em alta velocidade por um túnel espiral de luz azul. Quando parei, estava diante de uma biblioteca infinita. Não havia livros, mas cristais suspensos. Cada cristal era uma alma. Ao tocar um, via a história inteira daquela consciência, não com julgamento, mas com compaixão. Ali percebi algo profundo. Todos estamos conectados. Tudo que eu faço a outro, faço a mim. Todas as vezes que julguei alguém, fechei uma porta dentro de mim. Cada gesto de gentileza abre uma passagem no coração coletivo. Nós não somos separados. Somos células de um único corpo invisível. Vi almas que foram reis, outras que foram escravos. Todas com luz e sombra. Ninguém é puro. Todos estamos em processo. E o perdão ali não era um ato moral, mas uma necessidade energética. Perdoar é permitir que a alma volte a fluir. Quando voltei daquela jornada, passei dias sem conseguir falar sobre isso. Não por medo, mas porque as palavras humanas empobrecem o que se vive no plano sutil. Ainda assim, precisava compartilhar. Então comecei a escrever, registrar e agora contar. Minhas noites no astral me mostraram que a realidade é muito mais do que nos ensinaram. Que nossos corpos são veículos temporários, que a alma é eterna, que há guias, mestres, seres de luz, mas também dores não resolvidas, formas pensamento negativas, zonas de confusão. O plano astral não é um paraíso nem um pesadelo, é um reflexo. Ele mostra o que está dentro, e se você aprender a navegar por ele com humildade, coragem e intenção limpa, então tudo muda. Porque você volta diferente e começa a viver aqui com a consciência de lá. Passa a ouvir mais os sinais, a seguir a intuição, a respeitar a vida em todas as suas formas e, principalmente,
a lembrar que somos viajantes, que a noite não é só para dormir, é para acordar. O astral, como a consciência, não tem fim. Ele se desdobra em camadas. E há sempre algo mais para descobrir, sempre uma porta escondida esperando o momento certo para se abrir. Na noite em que tudo se aprofundou de forma definitiva, eu estava especialmente sereno. Não havia expectativa, só entrega. Me deitei como sempre, respirei devagar e, sem esforço algum, saí do corpo. Flutuei por instantes, como já havia feito tantas vezes. Mas logo fui puxado para cima com uma velocidade que nunca tinha experimentado. Tudo ao redor virou luz branca, tão forte que não feria os olhos. Era como estar dentro de um pensamento divino. Quando a luz se dissipou, eu estava em um campo absolutamente branco, sem chão, sem céu, sem sombra, apenas uma luz suave em tudo. E ali diante de mim uma figura. Não tinha forma humana, era como uma centelha viva, imensa, mas íntima. Um silêncio envolvente preenchia tudo. E então, a figura me mostrou algo. Não com palavras, com imagens, sensações, compreensões instantâneas. Vi a mim mesmo como uma criança de luz. Vi a alma antes de nascer, escolhendo a vida que agora habito. Vi cada desafio da minha trajetória como uma peça de um quebra-cabeça maior. Nada foi aleatório. Cada dor, cada perda, cada amor, cada reencontro, tudo fazia parte de um plano maior. E então entendi. Não somos vítimas da vida. Somos autores esquecidos de uma história sagrada. A presença me mostrou o que eu poderia ser se seguisse plenamente o chamado. E também o que aconteceria se desistisse. Não como punição, mas como consequência energética. Era como ver dois rios correndo em direções opostas. Um levava à expansão, o outro à estagnação. A escolha era minha. Sempre foi. Chorei. Muito. Não de medo, mas de reconhecimento. Me vi. Me abracei. Me aceitei. E a presença disse: lembre-se, você não é o corpo, não é o nome, não é a história. Você é a centelha que observa tudo isso. Voltei lentamente. Quando me vi de novo deitado, tive vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Como podemos ser tão vastos e ao mesmo tempo nos sentirmos tão pequenos? Depois daquela noite, não fui mais o mesmo. As projeções continuam, claro, mas agora elas não são mais uma busca, são um retorno, um reencontro. Já não tento forçar nem provocar. Apenas me abro. Se for para sair, saio. Se for para ficar, fico. Porque entendi que o plano astral começa dentro, e o verdadeiro portal não está fora. Está no coração. Com o tempo passei a ensinar outras pessoas. Não como mestre, porque não me vejo assim, mas como alguém que voltou para contar. Compartilho técnicas simples: respirar, silenciar, honrar a natureza, dormir com a alma desperta. Ensinar a ver no escuro, a lembrar no silêncio, a sentir no invisível. Muitos me dizem que têm medo, e eu entendo, mas respondo sempre o mesmo. O medo só existe porque você esqueceu que é luz. Hoje cada noite é uma possibilidade. Às vezes, sou levado a planos celestes. Outras, ajudo almas presas em zonas densas. Já fui guardião de portais. Já estive em reuniões espirituais. Já visitei cidades inteiras feitas de energia, onde seres estudam, meditam, criam. Já vi tecnologia espiritual avançadíssima, capaz de reconstruir campos energéticos danificados. Já fui levado ao mar astral, onde cada gota carrega memórias ancestrais. E o mais incrível, já estive com almas que ainda vão nascer. Sim, consciências que ainda não encarnaram. Elas são luzes suaves, e quando você se aproxima, sente uma pureza tão intensa que dá vontade de ajoelhar. Uma delas me disse: estou esperando o momento certo para descer. A Terra precisa de mais luz. Essas experiências mudam tudo. Você passa a viver com mais presença, a valorizar mais o toque, a respiração, o silêncio, a respeitar a dor dos outros, porque sabe que todos carregam batalhas invisíveis.
e que todo ser humano é uma alma vestida tentando lembrar quem é. Por isso hoje, antes de dormir, não vejo a noite como um fim do dia. Vejo como o início de uma jornada. Me preparo como um viajante. Fecho os olhos com respeito, porque sei que, ao atravessar o véu, estarei voltando para casa. E se você sente esse chamado, não ignore. Ele vai continuar sussurrando em seus sonhos, nos ventos, nas coincidências, até que você responda: não é preciso experiência. Só coragem. Coragem de lembrar quem você é. As noites no astral não são fantasia. São a realidade sem o filtro da matéria. Um lugar onde as almas se encontram, se curam, se reconhecem. Um plano onde o tempo dança e a consciência voa. E talvez na próxima vez em que você dormir, a gente se encontre por lá.